Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer ver criaturinhas aqui novas na nossa casa. Novas porque estavam sumidas, não é? E hoje o nosso tema, como vocês podem ver, é amar os inimigos. E há quem diga que não é possível, mas se não fosse, Jesus não o teria dito. E eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui a essa casa que nos acolhe, na pessoa do nosso amigo Carlos Cassiano, e a todos os expositores que nesses 9 anos nos ajudaram e para que nós pudéssemos alimentar o nosso blog, o blog rabiraboni.blogspot.com. Então nós estamos completando na próxima semana 9 anos, e com esses 9 anos nós atingimos 2,1 milhões de visualizações e com 6 mil pessoas inscritas no nosso canal. Esse agradecimento se deve ao fato de que se fosse sozinho eu não teria conseguido. Então é com a ajuda dos meus amigos, das minhas amigas, que nós conseguimos essa marca, atingir para que nós pudéssemos levar as nossas exposições doutrinárias e o estudo dos livros para a internet e que pudesse atingir o maior número de pessoas. O amor de Deus. Nós iniciamos com o amor de Deus por nós. E ninguém melhor para falar do amor de Deus do que Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o espírito mais evoluído que pisou na terra. Porque somente um espírito evoluído como ele que pode ter uma dimensão de Deus. Nós ainda que estamos em crescimento espiritual, nós não enxergamos Deus como Jesus, porque nós não temos ainda essa elevação espiritual e moral. Por isto, nós pegamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9 e 11, para que a gente tenha uma ideia aqui dita por Jesus. Ele disse assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho dará uma pedra? Ele está fazendo uma pergunta para nos explicar o que é Deus. Então, ele pergunta para nós, se existe uma mãe, um pai, em sendo seu filho com fome, ele pede o de comer um pão, que ele fala, não é? Que era o alimento mais comum na época. E aí, este pai ou essa mãe vai lhe dar uma pedra. É óbvio que nenhum de nós faria isto com o filho. E por isto que ele diz então, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Esta palavra maus é porque a língua hebraica era uma língua um pouco deficiente, não era tão rica como o português. Ele chamar de maus é no sentido que nós ainda não temos elevação espiritual. Nós somos ainda espíritos em crescimento. Então nós podemos dizer que, se vós, pois sendo pessoas ainda, não é, espíritos infantis, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus.
Então ele faz uma comparação entre o pai da terra, ou a mãe da terra, com o pai que está nos céus. Então, quando nós analisamos essa distância que estamos de Deus, é uma distância quase que infinita, e é a distância do amor que Ele tem para cada um de nós. Porque se nós ainda somos imperfeitos, e nós temos amor para com nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Os dois maiores mandamentos da lei de Deus, vamos analisar, porque foi Jesus que disse, os dois maiores mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, no diagrama, eu coloquei eu, que na verdade é cada um de nós. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus tem que estar acima de qualquer coisa que eu queira amar. Ele não deixou uma válvula de escape. Nenhuma. Ele diz que é sobre todas as coisas. E disse também o segundo mandamento, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por isso que tem um sinal de igual. Então, esses dois mandamentos é que resume a lei do amor. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você estará fazendo a lei do amor. Mas quando Jesus disse esses dois mandamentos, ele falou em intensidade que devemos amar, não como devemos fazer. Então, intensidade, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso não é intensidade? Mas ele não falou como fazer. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma pessoa que diz assim, quero muito passar em um concurso público. Ora, a intensidade que ela quer passar é muito, ela quer muito. Agora, como ela deve fazer? Ela tem que estudar muito. Ela tem que ter muita fé, muita perseverança, não é? Aí ela passa no concurso público. Então, querer é intensidade. Como fazer é outra coisa. Então, como que nós temos que amar para que nós possamos amar nessa intensidade, não é? Como fazer? Aí nós buscamos o Evangelho de João. João, o evangelista, ele diz no seu capítulo 4, versículo 20, a forma de amar. Ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aqui, mais uma vez, esta questão do viu, é do verbo ver. Na língua hebraica, ver é conhecer intimamente. Não é simplesmente ver uma vez. É conhecer o íntimo da criatura. Então, nós podemos dizer assim, pois quem não ama a seu irmão, ao qual conhece intimamente, como pode amar a Deus a quem não conhece intimamente? Não é assim? Porque quando a criatura diz que odeia seu irmão, é muito possível que ele esteja realmente muito longe de Deus, não é? Porque ele está externando um sentimento ruim. Como pode falar em amor?
Não é assim? É exatamente aquela passagem que Jesus disse, porque naquela época se levava prendas, oferendas na sinagoga para Deus. E aí Jesus disse: se você estiver indo à sinagoga, levando uma oferta a Deus, e estiver com problema com o seu amigo, com o seu vizinho, deixe a oferenda, volte, reconcilia com o seu irmão, aí depois você vai fazer oferenda a Deus. Por quê? Porque o que adiantaria ele ir lá fazer oferenda a Deus, se o coração estava cheio de ódio? Como vai ligar com Deus com o coração cheio de ódio? Não há como, é inconcebível. Como fazer? Faça a seguinte pergunta a você: tem como dizer que amo uma pessoa que não conheço a sua intimidade? Tem? Você não conhece uma pessoa, eu amo essa criatura. Não tem como você dizer isso. Você começa a conhecer a intimidade, aí sim é que vem o amor, a simpatia, não é assim? E aí, eu pergunto, eu conheço Deus? Nós dissemos anteriormente que não, porque somente espíritos de luz, como Jesus, Emmanuel, é que tem uma ideia melhor sobre Deus, porque eles estão no nível, no patamar mais alto. Então, ainda não conhecemos Deus para querer amá-lo. Nós conhecemos o nosso próximo, muito menos. Eu não sei o que vai no coração de cada um de vocês. Eu não conheço os problemas de cada um de vocês. Então eu não tenho como amar, não é? Mas eu tenho uma criatura que sou eu mesmo, que não me conheço ainda porque não acostumei ter esse hábito. Mas é a criatura que eu tenho que começar a amar. É a mim mesmo. Porque eu não tenho como devassar o sentimento do próximo. Eu não tenho como amar a Deus, porque eu estou muito longe. Mas eu tenho como amar a mim mesmo. E como nós vamos começar isso? Como conhecer a mim mesmo? Porque em conhecendo a mim mesmo, eu vou passar a me amar. Estudar e aplicar o Evangelho de Jesus. Assim como aquele que quer passar num concurso público tem que estudar, nós também temos que estudar. Como você vai conhecer uma coisa se você não vai estudar? E o Evangelho de Jesus é o manual de conduta humana para todos nós, independente de seu credo religioso. Independente. É preciso que nós estudemos o Evangelho e apliquemos esse Evangelho. Aplicar o Evangelho é exatamente no dia a dia, em nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Aí nós vamos começar a aplicar o Evangelho. Pequenas coisas, gentileza, gratidão, um bom dia, um sorriso. Nós temos 3 fatores para que nós possamos trabalhar. O eu tem que aceitar a sombra. Eu tenho que auto-perdoar a mim mesmo, naturalmente, e criar o auto-amor. Auto significa eu. Então eu tenho que ter perdão por mim mesmo, não é? Tenho que me perdoar e tenho que me amar. Aceitar a sombra é aceitar características que eu possuo que ainda não se tornaram virtudes, como o orgulho, como a vaidade, como a maledicência.
Essas são características minhas que eu vim trazendo desde a tenridade espiritual, desde quando nós éramos homens das cavernas. E é importante que nós tenhamos amor por isto, porque muitos de nós acreditam que tem que esconder o orgulho debaixo do tapete, a vaidade, a maledicência. Nós não temos que fazer isto, pois foi isto que nos trouxe até hoje, aqui. Essa energia que foi muito importante no passado, e hoje nós estamos com ela para ser trabalhada. Então, quando eu começo a aceitar a minha sombra, que nós vamos ver detalhadamente na frente, eu começo a enxergar as minhas mazelas, que são o orgulho, a vaidade, como eu disse, e outras coisas mais. E aí, eu passo a não julgar mais o meu próximo. Quando eu me conheço, então eu não julgo o outro, porque eu tenho que melhorar a mim primeiro. Como que eu vou dizer para o outro não mentir, se eu estou mentindo? É uma ironia. Por isso que quando o Sai Baba foi procurado por uma mãe, levando o seu filho, e a mãe falou assim, peça para o meu filho para ele não comer tanto doce, porque ele está comendo muito doce. Sai Baba pensou um pouco e disse, a senhora volta na próxima semana? Ela não perguntou por quê, mas atendeu, né? Voltou na outra semana. E aí Sai Baba disse para a criança, olha, você não deve comer muito doce, porque o doce, ele faz muito mal à saúde em excesso. E aí a criança já foi saindo e a mãe falou assim, mas por que o senhor não me disse isso a semana passada? E ele disse, então, é porque eu comia muito doce. Então eu não tinha condições de dizer para ele para não comer o doce. Assim é o pai que fuma e fala para o filho não fumar, não é? Então você tem que interiorizar esse sentimento, porque somente assim é que você pode fazer o não julgamento, quando você não julga a si mesmo. Da mesma forma, o auto-perdão. Quando você adquire o auto-perdão, você também vai perdoar o seu próximo. E quando você adquire o auto-amor, você vai amar o seu próximo. É só aí que você vai amar o seu próximo. Voltando no diagrama, vocês estão vendo que o eu está com a setinha de amor para Deus, não é assim? Mas não vai ser assim o nosso amor. Porque quando eu estiver me amando, me aceitando, me perdoando, eu estou fazendo isso com o meu próximo e também, através do meu próximo, eu estou amando a Deus. E também o meu próximo, através do meu exemplo, ele também vai amar a Deus. Por isto é que ele disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Porque o amor a gente só dá se tiver. Se não tiver, você não dá. Se eu pedir para o meu amigo Sebastião aqui, Sebastião me empresta aqui 10 mil reais em notas. Você tem como me emprestar agora? Como me dar? Não tem. Porque você só dá o que tem. Nem mais, nem menos. Então, você dá o amor que tem. Por isso que ele disse igual. Porque quando você tiver amor, você vai dar o seu amor para a outra criatura. E desta forma é que nós vamos caminhando. Nós voltaremos então, lembrando que aqui nós vamos falar agora da sombra, tá certo?
Então, essa história já é conhecida por muitos. Aqui nós temos, do lado esquerdo, Jesus agachado, fazendo os desenhos na areia. E do lado direito, nós temos ali diversos escribas e fariseus, que eram as seitas que existiam na época de Jesus, que tomavam o poder e que realmente queriam matar Jesus. O que conseguiram. E nesse momento, o julgamento da mulher, Jesus estava numa praça ensinando, foi quando Jesus então viu que chegaram diversos homens com pedras nas mãos e trazendo uma mulher e disse para Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. E diz a lei mosaica que ela deve ser apedrejada até a morte. E você, mestre, o que dizes? E eles ficaram pressionando para que Jesus pudesse dizer. Porque se ele dissesse, olha, tem que apedrejar mesmo porque Moisés está dizendo. Se dissesse, não tem que apedrejar. Se ele dissesse que não tinha que apedrejar, naturalmente ele estaria contra a lei mosaica. E aí, ele que seria apedrejado. E Jesus então agachou, naquele momento, e disse para eles: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, foi saindo um a um, deixando suas pedras caírem no chão. Naturalmente foi saindo os mais velhos, porque os mais velhos têm mais consciência dos seus erros, não é? E foi saindo. E não ficou nenhum. Esta passagem ilustra bem a nossa sociedade. Vejamos. Então nós temos o lado luz e o lado sombra. Hamed diz que Jesus conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro aberto. E é verdade, porque um espírito de luz, ele tem condições de ver nós outros de forma aberta. Quando nós desencarnamos, mais ainda, porque nós não temos um corpo da carne e temos a nossa luz e a nossa sombra para ser vista. Ele sabia de suas carências, ele sabia das carências daquelas criaturas que queriam apedrejar a mulher. Necessidades condizentes com seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra. Quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmas. E isto acontece conosco. Quando nós temos um ato egoísta, quando nós temos um ato de maledicência, nós queremos minimizar aquilo, dizer que aquilo não aconteceu, aquilo não existe, e muda de assunto. A gente quer esconder, e isto é ruim, porque nós temos que olhar de frente com amor essas energias não trabalhadas. E é por isso que ele diz, é o lado sombra, que não quer ver e nem ter. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos de emoções não aceitos e apedrejando-a sumariamente conforme as leis da época. Então, ora, veja, o que nós fazemos? Eles nós apedrejamos uma criatura para aliviar nossa consciência de culpa. Nós temos os nossos chamados pecados, mas nós acusamos o outro, nós agimos de maledicência com o outro. Em consequência disso, ou seja, uma vez apedrejando a mulher, todos ali reunidos
sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo livre dos pecados. Ora, veja, a que ponto chegamos? Apedreja a mulher e se sente aliviado, pois nela seriam projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissesse para si mesmos: não temos nada com isso. Ora, como não tem nada com isso? Ele está cheio de coisas para serem trabalhadas. E apedreja a mulher e se sente bem. E hoje, como fazemos? Hoje falamos da vida alheia. Muitas vezes mentimos, não é? Falamos inverdades da outra pessoa, que chama-se calúnia. E nós sentimos melhores. Achamos que somos melhor do que o outro. Falamos mal da outra criatura e nos sentimos melhores? Como? É um engano muito grande. Aceitar a sombra dentro de nós. Aqui do lado esquerdo está a sombra. E à medida que nós caminhamos para a luz, é que nós vamos ter aqueles sentimentos melhores. A maioria desses sentimentos eu retirei da oração de São Francisco, que diz que eu devo não ter ódio, mas eu devo amar, não é? Eu não devo ofender, mas eu tenho que dar o perdão. Na discórdia, que eu leve a união. Na dúvida, que eu leve a fé. Na mentira, que eu leve a verdade. No desespero, eu leve esperança. E na tristeza, eu leve alegria. E nas trevas, eu leve a luz. E que não espere eu ser amado pelo outro, que eu possa amar. A maioria de nós esperamos ser amados e não amamos. Há muitas criaturas que fazem do casamento exatamente isso. Porque ela quer ser amada, então ela procura uma criatura e o que é pior, projeta nessa criatura como se ela fosse ali um príncipe sobre um cavalo. E que ele vai satisfazer todos os seus desejos. E casa-se. E quando descortina, que acaba a festa, o casamento se desfaz, como muitos. Por quê? Porque esperou ser amado pelo outro, como se fosse um brinquedo. O outro sendo propriedade dela. Ou a outra, é claro que tanto faz. E da mesma forma, é perdoando que se vive a vida eterna, como diz a oração de São Francisco. Porque se você ficar esperando o pedido de perdão do outro, é seu orgulho que não deixa você sair do lugar. Se você já tem um pouco de consciência, você deve dar o primeiro passo e pedir perdão ou desculpas, não importa, a essa criatura. Porque se houve um problema entre vocês dois, ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado. Existe um desentendimento. Então, tome a dianteira, vai e peça desculpas pela parte que lhe cabe, mesmo que você não tenha consciência da parte que lhe cabe, mas peça desculpas. Mas e o outro? Se o outro virar as costas, não tem problema, aí o problema é dele, porque você deu oportunidade para que você cortasse aquele cordão negativo que existe entre vocês dois. Então cabe a você fazer a sua parte. E ore para ele. Em suas orações, coloque-o na tela mental e ore para ele. Suas projeções chegarão até a ele. E você cortou o cordão de tal forma
se ele quiser ser seu inimigo, ele vai ser seu inimigo sozinho. O auto-perdão. Esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é exatamente o nosso capítulo, no item 15. Paulo de Tarso transcreveu mediunicamente, ele mandou na época de Allan Kardec, que estava codificando, não é? A doutrina. Então, ele mandou isto: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha, ele falou exatamente o que nós dissemos anteriormente. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por quê? Porque uma coisa está ligada com a outra. Você só pede perdão quando você já se auto-perdoou. Quando você entende as suas deficiências. Porque se você entender as suas deficiências, você vai entender as deficiências do outro. E aí, ele continua: por que sois duros, exigentes, inflexíveis? Se tende rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Então, se você for duro, inflexível com o outro, isto não vai levar a nada. Por quê? Porque Deus, aqui, não é Deus que vai chegar, são as leis divinas. Porque se você se ofende e continua ofendido, você está com mágoa. Mágoa provoca câncer. E aí você vai emitir esse sentimento ruim para ela. Mas primeiro você está emitindo para você esse sentimento. Você está danificando todo o seu sistema celular. E quem recebe a primeira doença é você. Como disse certa vez uma nossa amiga, Inês, que se você quer matar o seu inimigo, mande fazer 2 caixões. Um para você, outro para ele. Pague os 2. Mas mande fazer o seu primeiro. Porque você vai primeiro. Não é? Você vai morrer de inveja, literalmente, como dizem. Não é? Nossas experiências de vidas passadas são as condutas e reações que temos hoje. Olha que interessante. Esse é Hamed falando. As experiências que tivemos em vidas passadas é o que nós estamos fazendo hoje. Nossa conduta, a nossa forma de falar, de agir, de pensar. Então, o passado nosso é muito importante, porque nos trouxe até aqui. O conceito de bom ou mal para com os outros são baseadas em nossa autocensura. Olha que coisa. Então, a censura é nossa. Então, se nós tivermos um senso crítico demais, nós estamos sendo injusto com o outro, não? Porque nós estamos sendo exigentes demais. E aí é exatamente a questão do auto-perdão. Porque se eu não me perdoar, eu vou continuar sendo exigente com as pessoas. Então, pessoas que são muito exigentes, é porque ela não se perdoou. É porque ela tem essa questão ainda. As experiências de vidas passadas foram muito rígidas. Então, ela é rígida com ela e rígida com os outros também. Esse nosso código moral é fruto de como olhamos o mundo fora e dentro de nós. É um intercâmbio. Nós olhamos dentro de nós e praticamos para fora. Este julgador interno de vidas passadas teve influência da família e da sociedade. Então nós somos frutos de um passado. E muitas vezes tivemos pais inflexíveis, rígidos,
não é? Professoras que batiam a palmatória, ou colocava de joelho no milho, no canto, ou colocava um chapéu de burro. Então, isto aconteceu. Aí você diz, mas então eu sou infeliz por causa do meu pai. Eu sou infeliz por causa da minha mãe ou daquela professora, até hoje eu sou infeliz. Era a mãe que você precisava, era o pai que você precisava e a professora que você precisava. Perdoe a si mesmo, que você vai perdoá-los também. Moisés, ele foi rígido, muito rígido. Ele tirou 7 tribos do Egito. E as 7 tribos não se davam entre si. Imagine como que ele controlou aquela turma de indisciplinados. Ele tinha que falar que Deus castigava mesmo, não é? Hoje nós sabemos que Deus não castiga, porque Jesus trouxe esse Deus amor. Embora ainda tem doutrinas que coloca o Deus castigador. Deus não castiga. Deus ama. As suas leis é que ensinam. Assimilamos superstições, preconceitos e tradições, nem sempre sendo realidade. Então, quando nós éramos crianças, passavam para nós superstições, saci pererê, mula sem cabeça, isto, aquilo, para passar medo na gente. E todas essas crendices, de uma forma ou de outra, ficou no nosso subconsciente. Essa questão, então, nós temos que analisar o nosso sentimento. Agimos com essa consciência crítica como fomos ensinados pelos adultos quando criança, aprovando ou censurando em nós. Porque os adultos e nós crianças, não é? Quando nós errávamos, apanhava até passar sal grosso, não era assim? Encarnações passadas, talvez nessa não. E nem quando estava fazia alguma coisa certa, muito menos dava parabéns, não é? Para atingir o auto-perdão é necessário reexaminar nossas convicções sobre a natureza do nosso ser. Então é preciso que nós analisemos os nossos sentimentos, porque é o nosso sentimento é que vai ser fala um dia. Miramês disse o seguinte: tudo o que você pensa, um dia hás de falar. Então, quando a criatura diz assim, eu pensei sem falar, você me desculpe. Não, você não pensou sem falar. Você não falou sem pensar, desculpe. Não é? Você não pensou na hora, mas você pensou lá atrás. Por isso que você falou agora. Então, se você falou uma coisa desairosa a respeito de uma criatura, aquilo você já pensou antes. Você soltou ali, talvez, naquele ímpeto, não é? Da briga ou coisa parecida. Desejar a perfeição apressada nos leva à alta agressão. Isso acontece muito com os espíritas, porque os espíritas, quando são defrontados com esta sombra, não enxergam a sombra como uma coisa boa. A sombra é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Quando se conhece, sabe das suas características que precisam ser melhoradas, como orgulho, como a vaidade e maledicência, etc. A gente já tem outro olhar. Eu sou assim. E não tem que ter vergonha, não. Ainda bem que descobriu. Eu sou assim. Não tem que ter que baixa estima, não. Agora, se você quiser, nesta encarnação, ser perfeito, esquece.
Porque não se é perfeito numa encarnação. E muito menos você achar que vai desencarnar e você vai entrar no mundo astral, né, onde só tem espíritos de luz. Também não. Pais perfeccionistas, severos de censura com criança, tornará um adulto inflexível e irredutível para si mesmo e para os outros. É exatamente o que falamos anteriormente, não é? Pais severos vão fazer homens e mulheres severos também. A desestima a nós próprios nasce quando não aceitamos como somos. Nós temos que nos amar. E amar significa aceitar. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso moral. Então, perdoar é não se importar com o passado, porque o passado já foi. E lembra muito bem Chico Xavier que dizia: você não pode voltar atrás e querer fazer tudo de novo, mas você pode começar agora e fazer o novo final. E é por isso que ele diz que temos que esquecer. O presente. Presente é hoje, é um presente de Deus. Porque amanhã talvez não estejamos mais aqui. Então façamos hoje. É a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Nós estamos na Terra para termos um progresso espiritual, mas precisamos estudar. Por isso que nós temos que melhorar nosso intelecto. Para desenvolver o intelecto e entender a nossa intimidade. E encontrando, descobrindo nossa intimidade, nós seremos melhores. Não seremos santos da noite para o dia, mas com certeza, um dia, esse dia chegará. Vocês possam fazer isto em suas casas, em primeiro lugar, e depois passem para as pessoas, não é? As histórias, para que eles possam também trabalhar isto, trabalhar o seu interior, para que nós possamos sermos pessoas que possamos dizer, nós somos cristãos, porque nós estamos fazendo o que está escrito no Evangelho de Jesus. E nós seremos melhores pessoas, um pouquinho a cada dia, não é? Sem querer sermos anjos, que seremos, mas está um pouco mais à frente. Muito obrigado por ter vindo e vão com Deus.